Noite, iniciando a gravação nesse momento. A galera tá chegando aí, já compartilhei o link nos grupos. Hoje, para o segundo encontro do nosso grupo de estudo sobre o pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe, a partir do Samuel Silva Gotay. Encontro de hoje sobre o capítulo 2, né, da obra, que foi socializada aí em espanhol, não consegui em português, perdão, mas é isso. Romero, está contigo a palavra, capítulo 2, com o título A Crise Teórica das Teologias Europeias na América Latina. Exatamente. Esse título ótimo. Repare, eu não sei, acho que todo mundo aqui está no grupo lá, né, cara? No grupo que você criou para o link desse curso, não? Tá? Se alguém não tiver, sinaliza aí que eu compartilho o contato, mas eu compartilhei em vários grupos aí. Não sei. Eu pergunto pelo seguinte propósito, Carlos. Eu vou postando alguns livros que eu acho fundamental. Eu tenho trabalhado, inclusive juntamente com o Carlos, em algumas atividades, que é recuperar a memória da teologia da libertação, né? Tem sido, assim, um projeto pessoal meu, com o Carlos e com outras pessoas que têm o interesse da gente recuperar a memória da teologia da libertação. Em particular, a memória da teologia da libertação na América Latina. Por quê? Porque a teologia da libertação, ela também teve experiência africana, né? Você tem países africanos que viveram a teologia da libertação, a experiência da teologia da libertação na Austrália e tal, muito pouco na Ásia, né? A teologia da libertação ela foi muito ocidental neste sentido. Teve algum impacto no Oriente Médio, em particular na Palestina. Eu conheço um livro sobre teologia da libertação e os palestinos, inclusive, escrito por um padre palestino, por um padre que nasceu em Jerusalém. Então, a teologia da libertação, ela teve, obviamente, influência também na Europa. Agora, aí eu coloquei lá no grupo alguns livros que eu acho importantes, livros que tratam de temas na teologia da libertação, a cristologia, a eclesiologia, a teologia urbana, o debate sobre a enculturação, o rosto índio de Deus, etc. Aí eu fui colocando lá a história da teologia, são sugestões de livros para quem quiser aprofundar, porque o que a gente está fazendo aqui é a leitura, tomando como roteiro um livro, que é o livro do Samuel Silva Gotay, que nasceu na Costa Rica, não é? E tem esse livro sobre o pensamento cristão revolucionário na América Latina e no Caribe. Esse é o livro. O livro, você encontra ele não muito caro na estante virtual. Ele não está caro na estante virtual. Não sei por quanto o Carlos comprou, mas ele não está caro. Ele tem na estante virtual ainda, não é caro. Ele também não é um livrão. Ele é do tamanho desse que eu estou com ele aqui. Tem um ensaio dele. Esse livro aqui tem um ensaio dele. Esse tem PDF. Esse a gente colocou lá em PDF. Esse aqui, ó. A história da igreja na América Latina. Tem um ensaio do Gotay. Tem um ensaio dele intitulado A Teologia Contemporânea, de Samuel Silva Gotay, desse livro aqui. Então, veja, eu postei lá algumas coisas que eu acho, né, importante para quem também quiser seguir esse caminho, que é o caminho de recuperar a memória da teologia da libertação, que é o que me interessa, né, fundamentalmente. Então, veja, a gente começou a semana passada fazendo uma reflexão sobre de onde vem a ideia de pensamento cristão revolucionário, né? Destacamos alguns nomes desse campo que a gente chama de cristãos revolucionários, destacamos alguns movimentos e situações, e obviamente, muito pautado nas mudanças que a história da igreja, em particular a Igreja Católica, viveu, mas não só a Igreja Católica, os protestantes também tiveram uma forte influência da teologia da libertação. Tem alguns nomes. Hoje eu postei um livro de um teólogo protestante argentino, o José Miguel Bonino. Ele tem um livro sobre a teologia da libertação dos protestantes. É o pioneiro o livro dele, que é de 75, inclusive. O nome é Fé em Busca da Eficácia. Eu adoro esse livro. Adoro esse título, inclusive, acho o título genial. A Fé em Busca da Eficácia, do Bonino. Então, veja, a gente fez um balanço, né, do surgimento da teologia da libertação, o surgimento de um pensamento revolucionário dentro do cristianismo, alguns nomes como o padre Camilo Torres, os irmãos Descoto, o Ernesto Cardenal, na Nicarágua, o Dom Samuel Ruiz, no México, Dom Pedro Casaldáliga, no Brasil.
são nomes que têm um vínculo com a tradição socialista e revolucionária, inevitavelmente. Uns mais radicais, outros menos, mas são nomes que têm, não é, esse vínculo tal. E aí gera esse caldo cultural que o Gotay chama de pensamento cristão revolucionário. Esse foi o encontro passado. Hoje a gente vai entrar na segunda parte do livro, que é o que ele chama de caráter da crise da teologia europeia, latino-americana, principalmente aqui na América Latina, como essa teologia entrou em crise. Esse capítulo ele tem uma importância particular na arquitetônica do livro todo, porque ele faz uma transição que eu acho interessante. Esse livro, nesse capítulo 2, ele faz uma transição interessante, que é, antes propriamente de entrarmos na teologia da libertação, ele quer colocar as bases de como a teologia da libertação ela se tornou uma teologia latino-americana nos escombros de uma teologia europeia que entrou em crise. Por isso, por essa razão, esse capítulo é a prova do que eu defendo, esse capítulo do Gotay. A teologia da libertação ela é pioneira naquilo que a gente chama de decolonial. Isso que o Aníbal Quijano chamará decolonial no final dos anos 80, isso que será trabalhado por Ramon Grossfogel, Maria Lugones, que será trabalhado por Henrique Dussel, principalmente, isso já estava na teologia da libertação, já no final dos anos 60, na passagem para os anos 70 e tal. Principalmente nessa relação entre o esgotamento de uma teologia europeia aqui nas Américas e, de certa forma, a teologia da libertação se projetando no lugar dessa teologia europeia. Agora, veja, isso não ocorreu sem reação. Olha. Nada na Igreja Católica ocorre sem reação, nada. Então, assim, teve reação, sim, não é? Há uma reação, por exemplo, a passagem do Concílio Vaticano II para a Conferência de Medellín. O Concílio Vaticano II, ele encerra seus trabalhos em 1965, já com o Papa Paulo VI. Em 1968 vai ter a Conferência Episcopal de Medellín. Então, entre o Vaticano II e Medellín, você vai ter transformações, tanto na teologia como nas vivências da própria Igreja Católica na América Latina. Essas vivências da Igreja Católica, ela vai gestar uma nova teologia. Né? Essa nova teologia, que será chamada de teologia da libertação, ela vai criar problemas na Igreja em termos de reação. Para você ter uma ideia, a primeira grande reação ao Concílio Vaticano II na Europa foi de um bispo chamado Marcel Lefebvre. Marcel Lefebvre, ele funda um seminário na Suíça, na região de Écône, para formar padres tradicionalistas, porque ele dizia que, com o Concílio Vaticano II, a Igreja marchava para o seu fim. Isso está numa conferência desse bispo, chamado Marcel Lefebvre, que é o pai de todos os tradicionalistas depois do Concílio Vaticano II. Né? Depois do Concílio Vaticano II, o centro do tradicionalismo católico, do integrismo católico, da direita católica, toda ela será em torno desse bispo chamado Marcel Lefebvre. Ora, Lefebvre ele vai influenciar a Igreja dos Estados Unidos, a Igreja da América Latina, e aqui no Brasil ele terá impacto em dois movimentos de direita. O primeiro é a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, que também já havia reagido ao Concílio Vaticano II, porque a TFP ela é anterior ao Concílio Vaticano II. Então, a TFP já havia reagido à teologia da libertação, e o líder da TFP, que chamou-se, né, porque já morreu, Plínio Correia de Oliveira. Plínio Correia de Oliveira fez uma aliança com Marcel Lefebvre, ele encontrou-se com Marcel Lefebvre. E um pouco depois, ali por volta de 69, vai nascer um movimento em torno de um escritor católico de direita chamado Gustavo Corsão, chamado Permanência. Então, você vai ter a TFP e a Permanência como movimentos de direita e extrema-direita dentro do catolicismo. Só que, veja bem, eram movimentos periféricos. Né? O que crescia na igreja, na verdade, era a consolidação do Concílio Vaticano II, né? As implementações de Medellín, né? Que eu acho que é muito importante, né? E, obviamente, as experiências que foram desiguais e combinadas, não foram iguais. Por exemplo, a teologia da libertação no Brasil não foi igual na Argentina. A Argentina foi muito menor o movimento, né?
Por exemplo, o Peru e a Bolívia tiveram movimentos de teologia da libertação muito fortes. Para você entender, o Peru dará o padre que vai dar o nome da teologia. Né? A palavra teologia da libertação vem da pena de um padre chamado Gustavo Gutierrez. Então, assim, a teologia da libertação ela vai se consolidando na América Latina, eu diria, por duas frentes, né? Segundo o Samuel Silva Gotay. Duas frentes. A primeira frente é pastoral. Você está vivendo mudanças na igreja, mudanças litúrgicas, por exemplo, mudanças de orientação pastoral, por exemplo, mudanças de organização de paróquia, diocese, mudança em termos de nomeação de bispo. Então, assim, a igreja estava vivendo concretamente, né, situações de mudança. Essas mudanças, elas também ocorriam paralelo dentro da produção teológica, ou o que a gente poderia chamar de produção teórica, né? A produção teológica, que é o que vai interessar o Gotay. Gotay vai centrar fogo mais no debate teológico, teórico. Ele não vai entrar tanto no debate pastoral, ele vai entrar no final do livro, não agora. Ele vai entrar no debate teórico. E o debate teórico é em torno da situação da teologia europeia na América Latina. A teologia europeia na América Latina, vejam, para não ser injusto com a teologia europeia, eu li recentemente um livro que eu recomendo demais aqui a vocês. Eu citei lá no grupo. São 5 ensaios de um teólogo alemão que eu admiro demais. Quando eu fiz o meu curso de teologia, eu li um livro dele e fiquei encantado. Achei um livro extraordinário chamado Karl Rahner, ou Rahner, sei lá, é um teólogo alemão. É considerado um dos maiores teólogos católicos de toda a história do catolicismo. Né? Esse Karl Rahner, ele tem um livro que eu acho ainda hoje atual. Eu recomendaria a todas as pessoas que estão aqui, se você é católico, se você é protestante, se você é ateu, também vale a pena ler esse livro. Chama-se O Cristão do Futuro. Esse livro ele tem 5 ensaios. Todos esses ensaios foram escritos durante e depois do Concílio Vaticano II. O que é comum a esse livro é que esses ensaios do padre Karl Rahner são todos comentários ao Concílio Vaticano II. Né? Karl Rahner participou ativamente do concílio, ele foi uma espécie de assessor teológico. Até hoje, a direita católica odeia o concílio por causa de Karl Rahner, porque ela disse que o concílio ficou a cara de Karl Rahner. Tem uma galera mais delirante, tipo aquele Frei Tiago de São José, que eu acho que aquele rapaz vai terminar no hospício. Tudo que eu estou dizendo. Aquele rapaz vai terminar louco no hospício de atirar pedra. Esse Frei Tiago de São José, ele disse que Karl Rahner tinha um projeto de destruir a igreja. Imagina. O cara era um padre jesuíta, queria destruir a igreja. Essa galera da extrema-direita, quando eles botam para delirar, minha gente, sai de baixo. Não tem ninguém que controle, não. É uma coisa incontrolável a imaginação dessa gente. Veja, Karl Rahner não queria destruir a igreja coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ele era um padre. Eu imagino o padre destruir a igreja. Né? Não, ele não queria destruir a igreja. O que ele percebia era uma coisa que vai servir para o debate aqui na América Latina. Veja, eu quero ligar Karl Rahner com o debate aqui na América Latina, como faz o Samuel Silva Gotay. O que Karl Rahner queria era cumprir aquilo que era a missão do Concílio Vaticano II, que era o que o concílio se intitulou de adjornamento, que seria uma modernização. Então, era necessário, naquele momento, a Igreja Católica ela precisava de um processo de modernização. Diante do que ela tinha vivido, principalmente a partir da gestão do Papa Pio IX. Então, entre o Papa Pio IX e o Papa Pio XII, que lá vai uma leva boa de Papa, Pio IX, Leão XIII, Pio X, Gregório XV, Pio XI, depois Pio XII, Pio X. Olha, é uma lista de bispos, ali, de papas, que eu acho que dá uns 5 ou 6. Vai de Pio IX a Pio XII. Esse período é o período da romanização, do ultramontanismo, de um conservadorismo absurdo e, principalmente, de uma reação violenta à modernidade. Tudo que é moderno é de Satanás. Isso foi dito pelo Papa Pio X, no início do século XX.
Nossa Senhora, Bernardo Kister, exatamente. Louco na direita não falta, é bom que fique claro. Veja, então, inclusive o seguinte, hoje em dia, essa extrema-direita só quer ler esse povo, só quer ler Pio IX, Pio X, Pio XI, não Pio XII. Então, assim, houve o que o Karl Rahner, é palavra de Karl Rahner, não minha, esses papas, com o poder que tiveram na igreja, eles encalacraram a igreja, eles fecharam a igreja, numa espécie de casulo, né? Protegida do mundo, mas sem acompanhar. Por exemplo, a mudança científica, a igreja não acompanhou. A mudança na genética, a igreja não acompanhou. A mudança nos projetos políticos, a igreja não acompanhou. A igreja não acompanhou o movimento socialista, ela não acompanhou nada. Ela sempre era recalcitrante, reagindo. Quando Pio XII morre em 1958. Quando Pio XII morre, a própria igreja entrou em crise. Olha, a escolha de João XXIII, ela se deu por conta de uma crise da igreja. João XXIII não seria o Papa, era que havia um conflito interno na igreja. Esse conflito se dava através de posturas mais liberais e posturas mais conservadoras. Não é? Bispos e cardeais, eles divergiam sobre o papel da igreja no mundo. Por exemplo, você tinha bispo, ali por volta de 1958, que defendia que a igreja devia condenar o mundo inteiro ao inferno. Então, essa coisa de calça jeans, de mini saia, de rock, de filosofia, de existencialismo, tudo no inferno. Mandar tudo para o inferno, porque essa gente quer destruir a igreja. Marxismo, Nossa Senhora, anticomunismo, mandar o comunismo para o inferno. Então, assim, o projeto era tornar uma igreja integrista. Não é? Integrista. Havia toda uma teologia para isso. Né? Havia uma série de alguns teólogos, né, alguns bispos, cardeais, que escreviam sobre isso. Né? Que a Igreja Católica, ela era uma igreja poderosa, ela era uma igreja universal, ela era uma igreja que estava espalhada no mundo, ela é uma igreja que tinha muitos fiéis, tudo isso é verdade. Né? Então, ela devia ter uma postura mais identitária. Perdão esse nome, mas é o nome da época. Identitária. Ela devia ter uma identidade católica. Então, era necessário que o mundo fosse recatolicizado. Esse era o projeto, não é, de uma ala conservadora que vai para o Concílio Vaticano II acreditando que o concílio devia fazer isso. Isso é que é mais grave. Eles acreditavam que o papel do concílio seria consolidar a recatolização, que era o sonho não, na verdade, um pesadelo, né? Era o pesadelo de Pio XII. Pio XII foi a síntese de tudo que veio antes dele. Pio XII era muito inteligente, Pio XII era poliglota, Pio XII era um leitor voraz, Pio XII escrevia bem, e Pio XII era ultra-reacionário. Então, assim, eu não quero aqui tirar o mérito dele. Pio XII era muito inteligente. Pio XII era um dos papas mais inteligentes que teve, né, no mundo moderno. Agora, veja bem, Pio XII, ele encalacrou a igreja. Encalacrou a igreja. Consequentemente, veja, a igreja, ela queria que a igreja da Europa dominasse o mundo. Então, assim, imagine a igreja da Europa na África, a igreja da Europa nas Américas, começou a criar, a gente chama no Nordeste aqui de ranhuras, começou a criar ranhuras, né? Assim, essa teologia europeia, ela já não dava conta da realidade fora da Europa. Em particular, no nosso continente latino-americano, né? A teologia europeia é aquilo que vai dizer o Samuel Silva Gotay. Ela chega na América Latina anacrônica. A primeira característica é isso. Era uma teologia anacrônica, uma teologia fora do seu contexto. Né? Ela era fora do seu contexto, liturgicamente. Para você ter uma ideia, a teologia europeia, ela é católica no sentido da identidade católica. Então, por exemplo, uma característica central da identidade católica é a missa em latim, que é o que eles chamam de missa de sempre. Só que essa palavra missa de sempre é um erro, né? Porque, na verdade, a missa, a missa, como ela foi reformulada, ela é de São Pio V, que é aquele papa lá do Conselho de Trento. Então, veja, a missa de sempre não existiu. Jesus não celebrou missa na Páscoa, né? Vamos ser sinceros, aquilo ali não é uma missa, né, minha? O Centro Dom Bosco acredita que Jesus rezou uma missa, imagina. Aquele beato maluco lá de Anguera, na Bahia, ele acredita que Jesus rezou uma missa. Aquele tal de Pedro Regis. Nossa, mãe, a Igreja Católica, ela quando envergonha é para você não ter como voltar atrás, né? Como dizia Perón,
do ridículo não se volta, né? Do ridículo não se volta jamais. Então, assim, veja, as reformas litúrgicas na igreja se deram quase todo o período medieval, aconteceram reformas litúrgicas. Então, isso não é novidade na igreja, reforma litúrgica. Não é novidade nenhuma. Reforma litúrgica no Concílio de Trento, reforma litúrgica no Concílio Vaticano I, reforma litúrgica pelo próprio Papa Pio XII. Pio XII fez uma reforma litúrgica, né? Pio XII, ele por exemplo, quando você ia para a missa no domingo, você ficava sem comer já no sábado à noite. Pio XII liberou isso, entendeu? Pio XII, quando você tomava a hóstia, você não podia colocar nada na boca. Pio XII liberou o copo com água. Foi uma grande reforma que ele fez, né? Eu fico pensando, que reforma? Então, assim, havia todo um excesso de ritualismo na liturgia católica que o Concílio Vaticano II vai limpar. Em que sentido? Vai afunilar, vai aprimorar. O Concílio Vaticano II ele não aboliu a liturgia, como muita gente pensa. O Concílio Vaticano II ele lapidou a liturgia. Eu acho uma pena, olha, quando a pessoa é católica e diz que a missa rezada em português é ruim, não sei o quê, e a missa em latim é melhor. Na verdade, a missa em latim ela foi traduzida para português. Se você observar, não, eu não entendo essa briga por causa de missa. Parece que é coisa de católico que não tem o que fazer. Essa gente, quando for para o inferno, vai ficar brigando lá no inferno por causa de missa, porque a missa em latim, na verdade, ela é apenas a atualização da missa em latim, a missa no vernáculo próprio, né? Claro que o sacerdote fica de costa, tal, mas isso são formalidades. O núcleo central da missa não mudou. Agora, havia todo esse desejo, né, de uma mudança litúrgica e ela só ocorreu a partir do Concílio Vaticano II. E, de fato, o Concílio Vaticano II vai mudar mesmo, né? E isso criou um problema sério na igreja, né? Porque a ala mais conservadora que foi derrotada desde Pio XII, essa ala conservadora ela não se aquietou, né? Ela não aceitou, de modo geral, essa mudança. Só um parênteses aqui. Há uma teoria que eu acho que não é verdade, é uma lenda. Eu vou contar a lenda sabendo que é uma lenda para não virar teoria da conspiração, tá certo? É uma lenda que já foi contada por Dom Helder Câmara. Dom Helder contava, e isso foi também relatado num filme chamado As Sandálias do Pescador. Não sei se alguém viu esse filme aqui. Alguém viu esse filme aqui? As Sandálias do Pescador. Cara, onde é que estão os católicos aqui? Olhe, inteiramente, viu? Vou denunciar todo mundo a Pio XII. As Sandálias do Pescador. Esse filme é muito bom. Esse filme é inspirado, assim, levemente no Papa João XXIII, né? Conhecido de batismo como Giovanni Roncalli. Conta uma lenda, não se sabe se é verdade, mas também não se tem certeza que é mentira, que quando o João XXIII, já velhinho, foi anunciado Papa pelos cardeais, ele pediu que só fosse anunciado publicamente 48 horas depois. Por quê? Porque ele queria fazer uma pesquisa em Roma. Ele ia sair vestido de batina preta, dizendo às pessoas que ele ia ser o secretário do Papa. E ele queria saber o seguinte, o que é que as pessoas esperavam de um novo Papa. Veja, dizem que Giovanni Roncalli, arcebispo, que depois será eleito Papa, que adotará o nome de João XXIII, ele foi nomeado Papa, eleito Papa pelo Colégio de Cardeais, e ele pediu um tempo para fazer uma pesquisa na rua e depois voltar para o Vaticano e o Vaticano anunciar que ele seria o Papa. Essa história não se sabe se é verdade, tá certo? Dom Helder contava como se fosse uma espécie de anedota. Vindo de João XXIII era bem provável, porque João XXIII tinha, de fato, esses rompantes, assim, entendeu? Ele era um papa muito pastoral. João XXIII não era um intelectual. Eu tenho um livro dele aqui, muito bonito, que são as memórias espirituais dele. É muito bonito as memórias espirituais dele. O protagonista, Manuel, é Anthony Quinn mesmo. É Anthony Quinn mesmo. É esse aí o protagonista do filme. O João XXIII, ele tem uns diários. Eu tenho uma tradução que é da editora Paulo, se não me engano, da editora Paulo, né? Os diários espirituais de João XXIII. São muito bonitos. João XXIII era um homem simples, do povo. João XXIII não era um grande teólogo, ele nem queria ser. Né?
Ele não era como Pio XII, ele era o oposto de Pio XII. O oposto de Pio XII, o oposto, radical. Né? E ele, de fato, ele convocou um concílio e ele disse que o concílio, o nome seria pastoral por conta disso. Veja, eu estou dizendo isso a propósito de quê? Fecha parênteses, agora eu quero voltar ao tema e ao capítulo do Gotthard. Veja, é essa teologia, antes de João XIII, que chega na América Latina mesmo. Olha, se essa teologia já não dava mais conta da Europa, imagine da América Latina. Né? Era uma teologia absolutamente anacrônica e descontextualizada do solo latino-americano. A teologia europeia, ela mobilizava, na verdade, forças conservadoras, só isso. Veja, o que essa teologia europeia fazia era apenas mobilizar forças conservadoras, que eram minoria na igreja naquele momento. A crise econômica, por exemplo, a pobreza latino-americana, e a crise política, a ascensão de forças revolucionárias, colocavam em xeque a teologia europeia aqui na América Latina. A teologia europeia não conseguia explicar socialmente a fome e a miséria no continente. Por exemplo, para você ter uma ideia, alguns padres europeus diziam que a fome era culpa de Deus, era culpa do demônio, era porque o povo não trabalhava, era porque o povo era preguiçoso. Eles inventaram um amontoado de preconceito. Era uma teologia que, quando ia falar do contexto latino-americano, inventava um amontoado de preconceito. Romero, Isso. abrindo um parênteses rapidinho aí, você falando da questão do pobre, dos mitos ao redor do pobre, na última semana eu li algumas encíclicas e algumas cartas papais do século XIX. Nossa porque Senhora, pois é. Pai. Deus Pai. Porque o Gotthard cita, né, alguns textos papais antissocialistas, e eu fui ler. Ele conhece muito história da igreja, Carlos. Ele conhece muito história da igreja. Pois é, eu fui ler, e aí ele basicamente está falando isso, né? Não, os socialistas inventam mentiras porque são preguiçosos e invejosos. Eles invejam a riqueza das classes dominantes, não aceitam o direito natural e a hierarquia natural, e colocam caraminholas na cabeça da classe trabalhadora, que não gosta de trabalhar, aceita essas mentiras e começa a inventar luta de classes para querer tomar o que é do rico. Vá trabalhar e conquiste o seu. Isso são os papas, né? Exatamente. Exatamente. Veja, qual é o problema disso, Carlos? Olha, eu sempre... Por isso que eu gosto do livro do Gutierrez. Vou dizer por quê. O livro do Gutierrez é uma síntese, né, dos erros dessas teologias europeias. Olha, claro, eu sou muito fã de João Sobrino, do próprio Leonardo Boff. Eu estou aqui na mesa com o livro do Leonardo Boff, que é uma maravilha. Eu até indiquei hoje para aqueles que querem uma introdução à teologia da libertação. Esse livro do Leonardo Boff é maravilhoso. Né? Eu gosto muito. Agora, veja bem, sem dúvida, o livro síntese é o livro do Gutierrez, né, que é Teologia da Libertação. Nesse livro, Gutierrez vai fazer uma crítica às teologias europeias, porque elas não tinham uma análise política condizente com a realidade. Então, assim, você tinha um bom teólogo, dominava o magistério da igreja, dominava a leitura bíblica, dominava a história da igreja, tudo bem. Mas o cara não sabia nada de conjuntura política. Isso é uma tragédia. Por exemplo, ele era incapaz de analisar a pobreza, por exemplo, a partir do sistema capitalista. Inclusive, a palavra capitalismo nem podia ser citada nos documentos da igreja. Então, nesse sentido, a teologia, ela era uma boa teologia no sentido tradicional. Eu vou usar a palavra daqui a pouco, que é a palavra que o Gotthard também usa, que ela era uma boa teologia no sentido metafísico. Depois eu vou falar disso, daqui a pouco eu falo. Mas era uma péssima teologia no sentido político. Tal. Propriamente, os papas não elaboraram uma teologia política. Né? Eu estou falando de Pio IX, eu estou falando de Leão XIII, que é o mais avançado. Leão XIII. Por que Leão XIII é o mais avançado? E olha que Leão XIII era antissocialista até o último fio do cabelo. Né? Agora, Leão XIII, ele tinha uma certa sensibilidade social, não porque ele tivesse, mas por obrigação. Né? Porque o nível de anacronismo da igreja, ali na segunda metade do século XIX, era visível. Ora, Leão XIII, quando ele cria aquilo que depois chamar-se-á de doutrina social da igreja, Leão XIII percebe que era necessário, a partir... isso está numa encíclica chamada Rerum Novarum, né? Era necessário a igreja agir no meio dos povos. Né? Foi um avanço. Né? Em que sentido? Agir. Agora, agir de maneira assistencial. Não é à toa que a Rerum Novarum está na base do curso de serviço social. Né? É na base. Foi ali que fez. Então, assim, havia um interesse da igreja.
Quando a igreja descobriu o mundo do trabalho, foi descobrido de maneira assistencialista. Porque a igreja no século XIX ela sempre foi antissocialista. Tem gente que acha que o Papa Leão XIII, por ser um Papa de corte liberal, ele não era antissocialista, ele era antissocialista, igualzinho a Pio IX, não é? E como vai ser também o sucessor dele, Pio X. Agora, Leão XIII, ele percebeu que era necessário fazer alguma coisa, o que não podia era os padres ficar na sacristia, rezando, comendo e morrendo. Né? Não é isso que ele achava estranho, porque era preciso que a igreja tivesse uma ação no mundo. É daí que vai nascer a ideia de ação católica, entendeu? Olha, ação católica, serviço social, tudo isso vai ser esse entulho conservador a serviço da igreja, né? Para, de certa forma, chegar perto dos pobres na Europa. Veja, essa teologia, Carlos, chegou na América Latina, pô. A teologia chegou na América Latina. Esses teólogos chegaram na América Latina, geralmente padres, né, freis, religiosos, geralmente padres e religiosos. E essa teologia, na América Latina, ela foi um desastre generalizado. Por quê? Porque essa teologia ela não conseguia entender a crise econômica. Veja, para vocês terem uma ideia, minha gente, nos anos 60, o debate econômico e sociológico na América Latina passava por uma coisa chamada teoria da dependência. Os padres europeus não queriam saber da teoria da dependência, não tinham a menor ideia. Olha, para vocês terem uma ideia, a teoria da dependência está na base da teologia da libertação. Sabiam disso? Leiam o livro do Gustavo Gutierrez. E observe, Gustavo Gutierrez cita Fernando Henrique Cardoso. Gustavo Gutierrez cita Enzo Faleto. Gustavo Gutierrez cita André Gunder Frank. Gustavo Gutierrez cita os grandes mentores da chamada teoria da dependência. Inclusive, ele critica. Ele vai criticar também. Né? A teologia da libertação ela tem uma crítica à teoria da dependência não marxista. Né? Porque a teoria da dependência não marxista ela é liberal. Não é? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, a teologia da libertação ela já nasce como uma teologia política, ela já nasce antenada com o mundo. Isso vai ser o grande pulo do gato, né? Segundo o próprio Samuel Silva Gotay. Porque a teologia da libertação, segundo Gotay, vai ser a resposta ao anacronismo teológico das teologias europeias, porque ele já começa dizendo que a teologia europeia, aqui na América Latina, ela entrou em crise e em crise terminal, diz o Samuel Silva Gotay. Por isso que é muito interessante que a recepção da teologia da libertação na América Latina ela vai ser fundamental, porque ela será uma teologia autenticamente latino-americana. Não é? E é por isso que eu digo sempre, com muita tranquilidade, não é? A teologia da libertação está na base daquilo que chamamos de pensamento decolonial. A teologia da libertação é decolonial. Olha, ela é decolonial na relação com os indígenas, ela é decolonial na relação com os operários, ela é decolonial na inserção no meio dos pobres, ela é decolonial principalmente porque ela busca uma interação teológica com populações indígenas, negras, etc. A teologia da libertação ela é decolonial porque ela é uma crítica à teologia europeia. Aqui o Gotay já diz com todas as letras. Então, assim, agora, vai ocorrer também um fenômeno que é muito importante para Gotay, que é a ascensão de jovens teólogos e teólogas no continente. Né? Teólogos como Leonardo Boff, teólogos como João Sobrino, teólogos como Juan Luís II, teólogos como o próprio Gustavo Gutierrez, teólogas como Elza Tames, depois Ivone de Abara, teólogos e teólogas, mais homens inicialmente, depois as mulheres se apropriam. Hugo Asman, Rubem Alves. Hugo Asman, fundamental. Hugo Asman, Rubem Alves, que é protestante. Quem mais, Carlos? Estou aí. Henrique Dussel. Henrique Dussel. Minha gente, olha, a gente citou aqui, eu acho que uns 10, né, Carlos? Cara, esses 10 aqui mudaram a teologia americana. Porque esses 10, olha, a gente citou gente que está no Brasil, que está na América Central, que está na América Latina. Então, assim, a teologia da libertação, ela tinha jovens teólogos muito animados, né? E todos eles tinham estudado na Europa. Leonardo Boff estudou na Alemanha, por exemplo. O Gustavo Gutierrez estudou em Louvain, na Bélgica. Significa dizer, eles estudaram na Europa, então eles conheciam a Europa. E eles voltaram absolutamente convencidos que essa teologia, ela, na América Latina, entrou em crise e em crise terminal.
por uma razão fundamental. Ela não dá conta da realidade latino-americana. A realidade econômica, a realidade social e a realidade ideológica. E, consequentemente, são os religiosos que perdem. Por quê? Porque eles não têm linguagem para evangelizar. Veja, a tese de Juan Luís II é perfeita, perfeita. Juan Luís II diz, o problema da teologia europeia na América Latina é que ela perdeu a linguagem. Ela perdeu a linguagem. É foda isso, eu acho uma tese muito poderosa. Bom. Ela perdeu a linguagem, significa dizer, o que essa gente fala, ninguém entende. Né? Tem uma história que eu acho massa, é contada por Rubem Alves, que é a história de um pastor que foi converter uma tribo indígena no México. Né? E aí disseram a ele, olha, se você converter o cacique, você converte toda a tribo. Aí ele disse, eu vou pregar para o cacique. Aí foi lá atrás do cacique, começou a pregar, foi do Gênesis ao Apocalipse, pregando, para o pastor. E ele percebendo que na face do índio, o índio só balançando a cabeça. Quando ele terminou, aí ele perguntou, e aí, cacique? O cacique disse, coça, 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 mas não coça. Eu acho que é essa linguagem que, de fato, perdeu a teologia europeia. Coça, 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 mas não coça. Né? Eles falam muito, mas não diz nada. Né? É uma teologia, aí sim, eu quero entrar no ponto central, né? Que é o pior de tudo. Eu quero entrar num ponto central. Por que essa teologia ela é anacrônica? Por que essa teologia perdeu a linguagem? Né? Por uma razão fundamental. Essa teologia, as bases dela, Carlos e demais, eram bases metafísicas. Pronto, Denis, exatamente isso. Denis anotou aí. Pronto, as bases dela eram metafísicas. Veja, Romero, você não gosta da metafísica? Não, não é isso. Eu até gosto um pouquinho. Você quer acabar com a metafísica? Não quero acabar com a metafísica nenhuma. Eu quero mostrar os limites da metafísica. Veja, na Europa, essa teologia europeia, ela é tão anacrônica que na Europa já havia criticado a metafísica, a filosofia. Por exemplo, se essa teologia europeia tivesse lido Kant, ela entenderia isso. Kant já havia criticado a metafísica. Né? Hegel já havia criticado a metafísica. Agora, veja, essa teologia europeia, ela se fechou para a filosofia moderna. Ela é uma teologia tão anacrônica que ela se fechou para a filosofia moderna europeia, dela mesma. Então, assim, era uma teologia que, na verdade, qual era o projeto dessa teologia europeia? Era o neotomismo. Significa dizer, sabe o que elas queriam? Sabe o que é o neotomismo? É voltar a Tomás de Aquino sem a filosofia moderna. É você pular por cima da filosofia moderna, é você desconsiderar Descartes, é você considerar David Hume, é você desconsiderar Kant, é você desconsiderar Hegel, é você desconsiderar Marx, é você desconsiderar Friedrich Nietzsche. Como é possível? Imagina como é possível desconsiderar esse povo todo e voltar ao século XIII com Tomás de Aquino. Então, esse projeto, ele era absolutamente inviável nos anos 60. Né? Esse projeto, ele era um projeto anacrônico, ele era um projeto conservador, porque as bases dele era esta metafísica. Né? Ora, a palavra metafísica, ela é uma palavra grega, não é, tardia, né? Que justiça seja feita com a palavra. Né? É uma palavra grega tardia. O que é que eu chamo de grego tardio? Pós-Aristóteles. Né? De fato, em Aristóteles, o sentido da metafísica já estava. Não é à toa que é um livro atribuído a Aristóteles chamado Metafísica. Né? Esse livro, esse título, Aristóteles não deu. Eram os escritos depois da física, os escritos organizados por um discípulo de Aristóteles chamado Andrônico de Rhodes. Andrônico de Rhodes, que organizou a obra de Aristóteles, ele percebeu que havia uns escritos que nem eram da física, nem eram da psicologia, nem eram da arte, da estética. Eram escritos depois da física. Né? Aristóteles escreveu uma obra chamada Física, de fato. Depois da física é a metafísica. Essa metafísica ela foi arrematada e, de certa forma, dada um vocabulário a partir da patrística, depois o grande Santo Agostinho. Eu diria, o primeiro grande sintetizador da metafísica é este santo, né, que nasceu na cidade de Cartago, esse santo africano, chamado Santo Agostinho. A metafísica cristã ela vai ter seu ponto mais alto em Tomás de Aquino, no século XIII, porque Tomás de Aquino, ele, numa obra suntuosa, eu nunca consegui terminar de ler toda, eu fiz uma promessa a Deus, eu só vou ler toda a Suma Teológica no céu, porque na Terra eu já perdi as esperanças, né, de ler toda, mas se Deus me colocar no céu, eu prometo, é uma promessa, que eu já fiz de pé junto, inclusive, de que eu indo para o céu, eu lerei toda a Suma Teológica. Nossa, 14 livros, é um inferno aquilo, é muita coisa.
Olha, nem o demônio consegue ler aquilo. Eu já disse que o demônio não consegue ler a Suma Teológica, nunca conseguiu ler toda a Suma Teológica. Por isso que eu fico tranquilo. Se o demônio não conseguiu, imagine eu. Então, assim, a Suma Teológica, ela passa a ser a grande síntese daquilo que será toda a metafísica cristã católica em particular. Né? Claro, eu não tiro a importância, não. Agora, cara, quando eu olho, eu tenho aqui, né, em 2 volumes, nossa senhora, é imenso, assim, aquela coisa imensa. Eu nunca consegui ler toda e acho que não, mas eu sei da importância da Suma Teológica. Não é? E, consequentemente, ela formulou o vocabulário católico. Qual é o problema disso? É que, veja bem, a Suma Teológica, no século XIII, ela funcionou. Né? Eu diria que a Suma Teológica, até o século XIX, ela tem sentido. Tomás de Aquino, ele é um grande argumentador. Né? Eu acho que se há um mérito em Tomás de Aquino, é ser um grande argumentador. Tomás de Aquino escrevia muito bem. Né? Então, assim, Tomás de Aquino, ele dá esse arremate, né, metafísico. A igreja considera ele um doutor angélico, ele se torna doutor da igreja, ele se torna referência obrigatória. Para vocês terem uma ideia, o Papa Leão XIII amava Tomás de Aquino. Eu não sei se você sabe, foi Leão XIII que condecorou ele com o título de doutor angélico. Foi Leão XIII que disse, não, Tomás de Aquino. Leão XIII é considerado o pai do neotomismo. Significa dizer, o neotomismo foi a orientação ideológica do Papa Leão XIII, né, para escrever a Rerum Novarum. A Rerum Novarum, ela é uma encíclica toda neotomista, né, e, consequentemente, as consequências que veio dessa encíclica, né, que tem o seu papel, né, na história da Igreja. Então, veja, a metafísica como base da teologia, quando chega na América Latina, ela se torna anacrônica. Ela se torna anacrônica pelo seu universalismo abstrato, né, pela sua experiência de fé racional e, principalmente, pela sua incapacidade de trabalhar a dimensão particular do continente. Porque a metafísica não trabalha com particularidades, mesmo. A metafísica trabalha com universalidades. Ela não trabalha com particularidades. Isso foi um desastre para a teologia. Foi um desastre para a teologia. Agora, nos últimos 10 ou 20 anos, há uma geração de jovens teólogos que estão voltando a essa metafísica, que não querem ler mais a teologia moderna, que não querem ler a teologia pós-Vaticano II, que odeiam Karl Rahner, odeiam de morte Karl Rahner. Então, assim, eles estão voltando ao Papa Leão XIII, estão voltando ao neotomismo, Então, assim, há uma geração de padres na igreja, uma geração de bispos na igreja, não é? Para você ter uma ideia, tem seminário católico, que eu andei lendo o currículo desse seminário, eu fiquei morto de vergonha. Para você ter uma ideia, não há nada pós-Vaticano II do currículo do seminário. Os caras estão formando jovens padres com documentos de Pio XII, Pio IX, documento de Marrachal, documento de Tomás de Aquino, tal. Então, assim, nada da teologia conciliar. Por exemplo, há seminário que proíbe se ler Karl Rahner. Mas não, proibir de ler um teólogo, meu amigo, um teólogo da qualidade de proibido. Outra coisa, os estudantes estão tendo aula com Paulo Ricardo, imagine, que virou teólogo. Só numa época dessa, esse padre Paulo Ricardo é teólogo. Mas paciência, né? É só para dizer a vocês as consequências disso. Né? A teologia da libertação, ela percebeu nitidamente que havia uma ausência de uma teologia política e evangélica comprometida com os mais pobres na teologia europeia. Pronto, esse é o erro fatal, né? E, consequentemente, o anacronismo da teologia europeia. Né? A própria teologia da libertação detectou uma ausência incontornável de uma teologia política e evangélica comprometida com os mais pobres, né? E que vinha da Europa. E essa teologia, ela era anacrônica. Por fim, para terminar essa primeira parte, para terminar esse encontro, e aí a gente trocar umas ideias aqui, faltou à teologia europeia uma compreensão do mundo latino-americano e sua religiosidade ancestral. Aí você diz, Romero, qual será a resposta? A resposta será a teologia da libertação, que é o que a gente vai entrar no próximo encontro. Agora, entenda uma coisa, a resposta foi a teologia da libertação. A teologia da libertação, só para terminar, ela
ela mudou a linguagem da teologia, ela mudou a linguagem da teologia, ela aproximou-se das ciências sociais. Eu vou dizer o que disse a mim, numa aula, o padre José Comblan. José Comblan dizia, a teologia da libertação, ela fez um feito extraordinário. Ela tornou as ciências sociais mediação socioanalítica para a teologia. Comblan dizia, isso foi um feito extraordinário da teologia latino-americana. Foi transformar as ciências sociais em mediação socioanalítica para a teologia. Quer dizer, um bom teólogo, ele tem que entender de ciências sociais. É isso que a teologia da libertação fez. Um bom teólogo, ele tem que entender de economia política para não dizer bobagem na missa, por exemplo. Né? Para não dizer bobagem na missa, como a maioria dos padres estão fazendo hoje. Basta ver as redes digitais. Então, nesse sentido, a teologia da libertação, ela se utilizou, né, das ciências sociais para isso. E, por fim, a teologia da libertação, ela se aproximou das religiosidades que já estavam nesse continente, né? Antes da chegada da igreja e depois da chegada da igreja. Eu acho isso, para mim, é aquilo que o padre Paulo VI, escreve SUS, Paulo VI, chamou de inculturação, evangelização inculturada. É uma coisa que advém da teologia da libertação. Então, nesse sentido, eu queria apresentar hoje a crise da teologia europeia, né, a partir destas bases. Bem, Carlos, é isso inicialmente, né? Vamos ver agora se a gente tem duas acréscimos. Se você quiser também dizer umas coisinhas, fique imensamente aguardado, eu acho que amplia aí. Eu tenho um comentário, acho que primeiro sobre a palavra crise, eu acho importante destacar que crise é oportunidade, né? A esquerda hoje coloca as mãos na cabeça sem saber o que fazer quando tem crise, mas historicamente as esquerdas olham para as crises como uma oportunidade e a Teologia da Libertação entra aí como um exemplo prático de o que fazer numa crise. Apresente uma outra perspectiva, forme quadros e dê oportunidades aos quadros, como se já listou aqui vários teólogos e teólogas. E aí, essa crise de linguagem se dá como estrutura, né, como alicerce e como casa, como edifício, uma crise teórica e ideológica. Então, a teologia da libertação se coloca aí como uma alternativa ideológica, uma alternativa teórica para essa crise de linguagem, que aí eu acho que trago até uma reflexão para o nosso tempo, que é, hoje, essa teologia da libertação está em crise porque talvez perdeu uma conexão aí com a linguagem do tempo. Então, acho que o nosso exercício agora é retomar essa compreensão histórica, entender em que tempo estamos e apresentar, né, não jogar tudo fora, mas entender o que é necessário se apropriar do nosso tempo, abraçar a história, porque é o grande conflito, né? Ele cita o Platão aí, os platônicos, neoplatônicos, para dizer, esses caras têm medo da história. O idealista, no final das contas, é alguém que tem medo da história e esquece que Jesus se fez carne. Se Jesus se fez carne e Deus é uma força motriz na história, a partir do Êxodo principalmente, não temos que ter medo da história, a salvação se dá a partir da história, abrace a história e não corra dela, compreenda a história. Mas teologias idealistas e europeias não conseguem fazer, né? Ficam no dualismo platônico, ficam no reformismo e não conseguem entender a necessidade revolucionária do nosso tempo. E aí também tem um ponto que eu estava lendo e lembrando do Frei Beto, né? Esse movimento histórico lá dos anos 50, 60, 70 e tal, desse dualismo, dessa construção da teologia, o Frei Beto sintetiza no que fazer naquele oração-nação, né? Então, os caras estão ali conhecendo o idealismo europeu, sem saber como ser um militante revolucionário, e ficam ali tendo que mudar de identidade. Eu vou para a teologia europeia, vou para a militância revolucionária, e o Frei Beto, naquele texto que a gente já discutiu, Oração Nação, meio que resolve esse problema de como ser um cristão revolucionário e militante. Eu acho que tem outras coisas para falar, mas, enfim, deixar a palavra aí franqueada. Perfeito, Carlos. Muito rico esse capítulo, viu? Muito rico esse capítulo. Eu acho que a escolha desse livro foi muito importante, porque esse livro é memória viva, viu, minha gente? Quem não leu, eu recomendo. É pena que em PDF só está em espanhol, mas é fácil, pô. Eu estava tranquilamente lendo em espanhol. Né? Mas quem quiser ter o livro, tem na estante virtual e não é caro. É isso.
Acho que também, já que, enfim, as pessoas não estão levantando a mão, trazer outro comentário, que ele está reforçando o tempo inteiro ali, né? Ele coloca o Constantino como um dos problemas do que virou o cristianismo do século XIX, século XX. Então tem ali o Platão como primeira frente do problema, Constantino como a outra frente do problema. E aí, a partir dessas figuras, lá na frente, na era liberal, cai-se no mito da propriedade privada como direito natural e dom divino, que é um grande erro, né? Que a gente precisa rever, e por conta de tudo isso daí, fica no reformismo católico protestante com os ensinos sociais católicos e protestantes, infelizmente. Falando em jovens teólogos, Romero, tá aí, Juan, é contigo, mano. Boa noite, gente querida. O professor Romero, eu queria que você comentasse, mas acho que é uma dúvida mesmo. No sentido de, existe, o que eu sinto que eu senti na leitura, né? Existe uma ruptura, mas também ela é uma ruptura que tem, em alguma parte, uma reserva de continuidade com a reflexão teológica do Vaticano II, sabe? E me parece, por exemplo, quando é uma ruptura com o modelo do neotomismo, mas me parece também que é uma continuidade com o próprio neotomismo, né? Eu tô pensando aqui, por exemplo, na influência que o Maritain, ou mesmo outros neotomistas, né, tiveram, mesmo nos nossos teólogos da libertação, né? O Maritain influenciou lá com aquele Dignidade do Homem, né? Que é um livro extremamente tomista, ele influenciou muito da nossa reflexão, né? Eu queria que você comentasse isso, essa é uma ruptura, mas o que continua também, né? O que continua? Não sei se eu me fiz claro. Não, evidente. E Juan tem razão. E foi boa pergunta, Juan, porque posso ter passado a imagem de que a teologia da libertação, que é a imagem que a extrema-direita católica quer, né? Que a teologia da libertação destrói tudo, não respeita nada, não tem continuidade teológica. Isso é falso, né? Absolutamente falso. A teologia da libertação, ela nunca rompeu totalmente com o Concílio Vaticano II, nunca, muito pelo contrário. A teologia da libertação, ela sempre quis atualizar o concílio na América Latina. Está muito evidente no céu, né? Agora, existe uma relação com a Europa. Eu vou dar um exemplo que você não deu, mas que serve também como Maritain. O próprio Calhana. Calhana era um tomista também. As pessoas esquecem que Calhana era tomista. Eu digo isso bem envergonhado, mas é verdade. Calhana nunca desrespeitou Tomás de Aquino. Agora, a questão de Calhana era um bom leitor de Heidegger, né? Por incrível que pareça, Calhana foi aluno de Heidegger. E Calhana, ele dizia, olha, ele queria fazer o que, de certa forma, Heidegger fez, né, para evitar o transcendentalismo kantiano. Né? O que é que Heidegger fez? Heidegger assumiu um ponto de vista antropológico do chamado Dasein, que é aquilo que Heidegger vai chamar de ser, né? E não necessariamente o ponto de vista transcendental. Heidegger queria evitar um certo, entre aspas, positivismo que entra na reflexão filosófica a partir de Kant. Então, Heidegger queria evitar todo o neocantismo. O Calhana entendeu isso. Calhana traz essa bagagem para a teologia. Então, Calhana quer... Como é que se evita o anacronismo em teologia para Calhana? Quando a teologia, ela, sem negar o passado presente enquanto tradição renovada. Isso é Calhana, né? Enquanto tradição renovada. Então, o Calhana nunca deixou de ser propriamente um neotomista. Você cita Jacques Maritain, que eu acho fundamental. Maritain, principalmente numa obra que vai ter uma influência muito grande nos teólogos latino-americanos, que é o humanismo integral. O humanismo integral, ele vai ter uma influência grande nos teólogos latino-americanos, né? Então, assim, veja, é por isso que eu não tenho dúvida, no campo católico, claro, ela tem também uma vertente protestante, mas no campo católico, a teologia da libertação, ela nunca deixou de ser católica, nunca, no campo católico, né? Porque, veja, há uma tradição protestante que reivindica, e com toda razão, porque, veja bem, há uma teologia protestante que ela vem da linhagem de Dietrich Bonhoeffer, de Karl Barth e Rudolf Bultmann, né? Essa teologia que vai chegar nos Estados Unidos com uma figura como Harvey Cox, né? E, no caso brasileiro, com Rubem Alves, ela vai ser a teologia da libertação possível na tradição protestante. Eu respeito ela, mas ela tem o seu caminho. A teologia católica, que é a que eu estudo e esposo, etc.,
essa teologia católica, em nenhum momento, ela rompeu com o catolicismo. Olha, uma coisa muito interessante. A teologia da libertação, nos seus momentos mais radicais, ela nunca rompeu com a igreja. Nos seus momentos mais difíceis, que foi o período da gestão do cardeal Ratzinger, ela, em nenhum momento, nenhum teólogo propôs fazer o que a direita católica está fazendo hoje. Sede vacantismo, não sei o quê. Isso jamais passaria na cabeça de um teólogo da teologia da libertação. Porque, veja bem, eles assumem aquilo que foi tão bem definido como hermenêutica da continuidade. A teologia da libertação, ela é filha da hermenêutica da continuidade. Agora, então, nesse sentido, não há originalidade? Não, há muita originalidade. Né? Quando você pega um livro como O Rosto Índio de Deus, quando você pega um livro sobre Maria, Mãe de Deus, Mãe dos Pobres, eu estou citando aqui livro da coleção Teologia e Libertação, porque eu acho que essa coleção ela deu o tom da teologia da libertação, teoricamente. Quando você pega o livro do Comblan, de Antropologia Cristã, quando você pega o livro do Marcelo Barros sobre a Teologia da Terra, quando você pega o livro do Taborda sobre os sacramentos, eu citei aqui vários autores que pegaram vários temas. Você pega João Sobrino com a Cristologia, cara, Cristologia, o Tratado da Trindade, Antropologia, Sacramento, você percebe nitidamente o hermenêutico da continuidade. Agora, a novidade é a ideia de que toda teologia, ela é uma teologia enculturada. Essa tese é a originalidade da teologia da libertação. Veja, toda teologia, ela tem sua dimensão de enculturada. Por quê? Porque o projeto teológico final não é teologia, é a evangelização. Veja, eu não posso evangelizar, salvo se eu parto de um pressuposto autoritário, né? A ferro e fogo, eu vou obrigar aquele povo a aceitar Deus. Salvo isso, que não faz mais sentido no século XX, eu tenho que ter uma linguagem apropriada para tocar no coração daquelas pessoas. E aquelas pessoas, de livre e espontânea vontade, elas percebam que o evangelho é uma boa nova para a vida delas. Pronto. Isso que é simples de dizer, é difícil de fazer. O difícil de fazer é o papel do teólogo e da teóloga, né? De ajudar a tornar esses caminhos, como dizia Comblan, essas veredas possíveis de serem caminhadas, como dizia o padre Zé Comblan. Então, assim, eu vejo assim, sabe, Juan? Então, há uma hermenêutica da continuidade na teologia da libertação. A teologia da libertação em nenhum momento disse que o tomismo é um absurdo. Não, não. O tomismo, ele tem elementos muito importantes, mas ele tem limites também. Não é? Por exemplo, o tomismo que a teologia da libertação nos esposa é o de Leão XIII. Mas, por exemplo, o tomismo de Calhoun ou de Jacques Maritain, há um diálogo. Olha, Maritain foi mestre dos grandes teólogos da teologia da libertação. Né? Calhoun foi professor dele. Né? Calhoun foi professor de Leonardo Boff. Né? Calhoun foi professor de Gustavo Gutierrez. Calhoun, ele... Então, assim, e se você observa as obras de Calhoun, essa é uma coisa... toda pessoa que quer começar a ler Calhoun, eu sempre recomendo por aquele livro que é o sistemático dele, que é o Curso Fundamental da Fé. Leia o Curso Fundamental da Fé, que você vai perceber como Calhoun é tomista. Só que Calhoun é um tomista calibrado com um certo heideggerianismo, né? Eu diria, uma certa perspectiva de compreender a realidade que é fundamental. Então, Calhoun diz... Calhoun, ele é muito ousado, ele diz uma coisa que eu acho fascinante, ele diz assim, olha, veja, se um dia alguém descobrir que Nossa Senhora não foi virgem até o final da vida e teve 3 filhos, ele diz, isso não muda a minha fé, isso não muda a fé da igreja. Né? Se um dia descobrirem que um papa era gay, isso não muda a fé da igreja. Agora, se um dia comprovarem que Jesus não ressuscitou, acabou a fé. Aí não adianta papa ser hétero, não ser, Maria ser virgem, não ser, porque não vai fazer mais nenhum sentido. Nenhum sentido. Veja, isso é uma tese tomista. Essa tese, essa brincadeira, entre aspas, de Calhoun, isso é tomista. Né? Eu li muito Tomás de Aquino, ainda hoje leio, inclusive. Né? Eu sou muito influenciado por um tomista brasileiro chamado Carlos Josafá, Frei Carlos Josafá. Frei Carlos Josafá, ele tem um livro lindo sobre Tomás de Aquino e Paulo Freire. Frei Carlos Josafá foi o tomista mais livre que eu conheci. E eu fui aluno de um grande medievalista chamado Carlos Arthur Ribeiro Nascimento, que foi professor da Unicamp, já é aposentado. Carlos Arthur é o maior tomista laico. Ele não era religioso, ele não era católico. Já foi, mas não era mais. Assim, então, eu tive aulas com um tomista laico e com um tomista religioso. E ambos latino-americanos. Então, eu não diria que o tomismo é um problema quando ele é lido, por exemplo, como esse Carlos Nogueira. Nossa Senhora!
Esse homem está estragando o tomismo no Brasil. Estragando e criando uma geração tão tolo quanto ele. Aí é difícil, né? Com esse não há diálogo. Com esse não há diálogo, porque são paranoicos. Né? Agora, a teologia da libertação, ela manteve um diálogo com uma tradição tomista, né? Que pega Jacques Maritain, que pega Karl Rahner, etc. É isso. Não sei se responde, Juan. É isso. Tem o Denis. Sim, só um comentário? Vai lá. Pois não. Depois o Denis. E aí eu acho que vai casar muito com a pergunta do Denis, porque quando eu fiz a minha pergunta, eu estava pensando exatamente nesse tópico que ele falou, mas a própria emergência da história no velho continente é talvez o elo de ligação, né? E aí eu vou deixar o senhor comentar isso com a pergunta do Denis. Então, antes deles entrar, veja, eu estou aqui, está na minha frente, estou olhando para ele, não posso pegar com a mão, que é o livro do padre Lima Vaz. Para mim, Lima Vaz avançou nisso. O livro chama-se Ontologia e História. Depois eu volto a isso, mas é isso. Vai lá, Denis. Oi, Denis, tem que ligar o microfone. Será que ele está escutando? Denis, se manifeste aí. Se estiver na sala, presente-se. Ele escreveu no chat a pergunta dele, Romero. Tranquilo, acho que ele está com problema, talvez, de falar. Lê. Essa daí que eu coloquei agora. Cúria. Sobre Inácio de Alacuria, é isso? Coloca de novo, deixa eu ver aqui. Eu não consegui ler rápido, ficou muito rápido. Inácio de Alacuria. Que toma a realidade histórica como proposta metafísica. É isso? Veja, é uma boa formulação, Denis. Boa formulação. Veja, eu vou dizer uma coisa que é até paradoxal. Olha, rigorosamente, a teologia, ela não acaba com a metafísica. Né? É como vai dizer o padre Lima Vaz, ela não acaba com a metafísica. O que a teologia faz é, de certa forma, contextualizar a metafísica. Né? Porque, no fundo, o esquema cristão ocidental, ele tem dívidas com a metafísica. O problema é que a gente toma a metafísica de maneira estanque, como faz Carlos Nogueira, como faz o Centro Dom Bosco, como faz esse povo da TFP. Eles tomam a metafísica em sentido estanque. Na verdade, eles prejudicam a metafísica. Eles despem a metafísica de toda a sua historicidade. Aí eu concordo com o Denis perfeitamente. Veja, o livro Ontologia e História do Padre Vaz são os dois grandes temas, tanto para a filosofia contemporânea como para a teologia contemporânea, que é a relação entre ontologia, que é o perene, que é aquilo que não passa, que seria o metafísico, e aquilo que é transitório, que é a história. É essa dialética entre o perene e o transitório que vai fazer nascer uma outra metafísica que não a metafísica tradicional, mas que ainda manterá aspectos da metafísica. Entende, Denis e Carlos? É nessa linha tal, né? Porque senão a gente vai entender que a teologia da libertação ela matou a metafísica. Isso é uma ilusão, né? Nunca aconteceu isso. O que aconteceu foi uma profunda reorientação da metafísica, dando a ela uma dimensão de historicidade, consequentemente de temporalidade. Não é? O Denis citou aí o Inácio de Alacuria, que é um teólogo brilhante, jesuíta, um padre jesuíta, né, que foi assassinado. Não é? Ele era da mesma comunidade jesuítica do João Sobrinho. Eles moravam juntos em El Salvador, né? Então, eu até penso comigo, esses dias eu estava dizendo isso acho que foi semana passada, eu estava falando, né, da importância da América Central para a teologia da libertação, que a gente meio que despreza, né? A América Central, ela deu grandes teólogos, e, ao mesmo tempo, a América Central sempre vê uma realidade muito violenta, muito perigosa, muito cruel. A América Central consegue ser mais pobre que a América Latina. Muito mais pobre. Ao mesmo tempo, como ela está colada nos Estados Unidos, os Estados Unidos faz da América Central o seu quintal, inclusive. O que
Os Estados Unidos faz com Honduras, Guatemala, El Salvador, é uma coisa, assim, terrível, né? E esses teólogos, eles são muito sérios, né? João Sobrinho, Ela Curia, e etc. Eles são muito sérios. E o Franz Rick Lambert, toda essa geração que estava ali, né? Inclusive o Gotay. Gotay é da Costa Rica também. Né? Então, assim, não dá para, numa situação daquela de América Central, você manter uma metafísica imobilizada, né? Uma metafísica perene sem historicidade. Eu diria que o grande salto dessa gente é a metafísica com historicidade. Eu não sei se responde a questão de Denis, juntando com o que Juan colocou. O Lucas perguntou a você se você recomendaria o livro A Teologia do Povo, Raízes Teológicas do Papa Francisco, de Juan Carlos Scanoni, Demais. e Teologia e Prática do Clodovis Boff. Demais, recomendo os dois. Inclusive, o Clodovis Boff não tem nada a ver hoje com o que ele escreveu. Veja, vamos lá, Teologia e Prática. Teologia e Prática de Clodovis Boff foi a tese de doutorado dele. Veja que ironia, minha gente, que ironia. Olha, parece que Deus escreve certo por linha torta, né? Porque Clodovis Boff, quando escreve essa tese, ele estava fortemente influenciado por Althusser. Se você observar, uma das primeiras citações dessa tese é Althusser. Significa dizer que Clodovis Boff foi althuseriano um dia. E esse título, Teologia e Prática, é muito, muito do esquema althuseriano. Hoje o distinto Frei Clodovis, ele rejeita essa obra, viu? Mas eu recomendo, viu? Recomendo. Agora, vamos à segunda, né, que é a Teologia do Povo do Papa Francisco. Olha, veja bem, eu vou dizer o que eu já disse em vários lugares. O Papa Francisco nunca foi propriamente da Teologia da Libertação. Estou falando aqui de Jorge Mário Bergoglio, né, do Bergoglio. O padre Bergoglio, jesuíta, o bispo Bergoglio, jesuíta, o arcebispo Bergoglio e o cardeal Bergoglio. Ele nunca foi propriamente marxista. Agora, ele teve uma influência muito forte disso que os canones chamam, né, de teologia do povo, que foi uma experiência muito interessante na América Latina, na Espanha. Né? É uma experiência, inclusive, espanhola, viu? Daquele Castilho, né? Aquele Castilho, né, que eu acho muito interessante, aquele teólogo de Granada. Ele é um dos mentores da chamada teologia do povo. Essa teologia, ela trabalhava muito com a dimensão pastoral da simplicidade. Isso marcou muito o cardeal Bergoglio e, consequentemente, o atual Papa Francisco. O livro do Scanoni é uma síntese, é maravilhoso. Juan Carlos Scanoni é um jesuíta também. Ele hoje, eu acho que ele está no Uruguai, se ele não faleceu, mas ele morou em São Leopoldo. Ele deu aula na Unicinos, né? O Juan Carlos Scanoni, ele é um dos teóricos do chamado comunitarismo. Juan Carlos Scanoni, já tive aula com ele, inclusive. E ele é amigo do Papa Francisco, né? Esse livro dele é o melhor livro sobre o Papa que eu acho. De tudo que eu li sobre o Papa Francisco, o melhor livro é o do Juan Carlos Scanoni, A Teologia do Povo, né? Sobre o Papa Francisco. É isso. Gutenberg, tem algum livro bom que trate da aparente contradição entre materialismo, dialética e metafísica religiosa? Rapaz, Esse livro que a gente está lendo não dá discutir isso também, não? Vai também. Né? Olha, eu acho que a resposta a isso sempre foi a teologia da libertação. Olha, a teologia... Boa pergunta. Como é o nome da Gutenberg pessoa? E Falcone. Boa pergunta do Gutenberg. Porque, veja bem, a teologia da libertação ela vai dar duas respostas. Nós estávamos falando da metafísica, lembra agora? Aí o Gutenberg traz o materialismo. Historicamente, na filosofia, o materialismo sempre foi antípoda da metafísica. Desde Demócrito, Leucipo, Epicuro e Lucrécio, né? A quaternidade do materialismo ocidental. Na verdade, não eram materialistas, eles eram atomistas, né? O atomismo é a base do materialismo. O materialismo é basicamente uma invenção moderna. Quem quiser conhecer um pouquinho a história do materialismo moderno, eu recomendo uma obra de Marx e Engels, a primeira obra de Marx e Engels, chamada... Meu nome ai, meu Deus. A primeira obra de Marx e Engels A primeira dele juntos é a ideologia alemã? Não, é antes. Antes da ideologia alemã, eles escreveram uma obra com o nome, não é a Miséria da Filosofia, a introdução... Não, introdução aqui de filosofia... A Sagrada Família. A Sagrada Família. Perfeito, a Sagrada Família. Esqueço sempre dela. A Sagrada Família. A Sagrada Família é a primeira obra de Marx e Engels junto. A Sagrada Família tem um pequeno ensaio de Marx, não é de Engels,
um pequeno ensaio de Marx sobre a história do materialismo francês. Eu adoro esse capítulo. Eu usei na minha tese, inclusive. É um pequeno capítulo. Não pequeno. Marx, assim, bem historiador. Está lá, na Sagrada Família, ele faz esse percurso. E Marx, obviamente, Marx colocava como uma posição. Para Marx, o materialismo metafísico se opõe, se exclui. Né? Eu diria, a epistemologia marxiana inicial, ela opõe mesmo o materialismo metafísico. Veja, a teologia da libertação, Gutenberg, ela vai ser a tentativa de unir. Assim como a teologia da libertação não vai desprezar a metafísica no sentido da pergunta de Juan e de Denis, a teologia da libertação ela também não excluirá o materialismo. Agora, veja, tanto a metafísica como o materialismo serão mediações. Serão mediações. Não necessariamente a fé é materialista, não necessariamente a fé é metafísica, são mediações. Né? A metafísica é uma mediação enquanto linguagem. O materialismo é uma mediação enquanto linguagem. Veja, a teologia da libertação, ela não pode ser materialista no sentido marxista. É óbvio que não pode. Né? Isso não faz o marxismo inferior. Essas disputas que, de fato, não resolvem, porque, veja, a teologia da libertação não quer tornar Marx cristão. Não faz sentido isso. Marx não era cristão. Não faz sentido tornar Engels cristão. Não é essa a questão. A questão é que o materialismo ele é muito valioso para ficar apenas nas mãos dos marxistas. Veja, o materialismo, minha gente, não é privilégio de marxista. Eu acho uma coisa tão ingênua isso, né, de achar que sou marxista, logo sou materialista, e ninguém é mais materialista que eu, porque sou marxista. Materialismo não é privilégio de ateu. Materialismo não é privilégio de marxista. O materialismo é uma forma de conhecer o mundo. Que sabe fosse de todo mundo, e não necessariamente só de marxista. Mas eu não sei se responde a questão de Gutenberg, não sei se era nessa linha que ele perguntava. Ele escreveu aqui, obrigado, professor. Ajudou muito. Encerramos por aqui hoje? Da minha parte, tranquilo. E próxima segunda-feira... Terceiro capítulo, né? Resposta latino-americana à crise teórica da teologia, recuperação da história real como lugar de salvação, capítulo 3. Aí eu vou entrar mesmo na história latino-americana, a partir do Gotay, principalmente do seu Seila, etc., viu? Juan e Marcos falaram. Só uma dúvida, Romero. Você citou uma coletânea de artigos, de ensaios, que tem um dele, e parece que não é esse livro. Se tiver como colocar lá no grupo, o PDF. Esse livro aqui está em PDF já no grupo. E eu recomendo a você um artigo do Gotay intitulado Teologia Contemporânea, Origem e Desenvolvimento do Pensamento Cristão Revolucionário a partir da radicalização da doutrina social cristã nas décadas de 60 e 70. Aqui, ó. Esse ensaio aqui. Esse. Muito bom esse ensaio dele. Muito bom. Está nesse livro, né, que você acabou de mostrar. Esse livro aqui, ele está em PDF no grupo. O livro do Gotay não está em PDF, o que Juan está com ele. Esse tem PDF, o do Gotay só tem em espanhol. É isso. Esse ensaio, eu vou voltar a ele na próxima semana. Eu volto a esse ensaio, porque esse ensaio é de história, propriamente de história da teologia a partir da igreja. É muito interessante. Tem artigo do Gotay, do Henrique Dussel, Gustavo Gutierrez, de Beoso, do Otto Maduro, que é muito bom. Maduro é um sociólogo e um teólogo maravilhoso. Eduardo Ronda, Rubem Alves, Riolando Aze, que para mim é o maior historiador da Igreja Católica no Brasil. Tem um artigo dele excelente de Riolando Aze. É isso. Márcio Aurélio. Eu acho que ele não vai falar. Foi. Então, próxima semana, capítulo 3. Valeu demais, gente, encerrando a gravação aqui. Obrigado por hoje. Valeu, Carlos. A gente se vê. Márcio.